no começo ali, o desaparecimento do Saime mostra que o partido não se contenta em prender ou matar, mas ele quer apagar você de uma forma muito mais profunda. É muito mais do que isso. Ele quer tirar a pessoa não só do presente, mas também da memória. O partido, na verdade, mostra que controlar o passado é controlar o real, o que é real hoje em dia, ou na visão, ou na mente das pessoas. Quando fala da semana do ódio, mostra a máquina emocional do regime funcionando. Música, imagem, rumor, propaganda, medo. O partido não quer só que você seja obediente, quer uma população emocionalmente coreografada. E infelizmente me parece que o Winston e a Julia nesse capítulo começam a se separar por dentro, sabe? Isso me preocupa muito. Eles continuam amantes, mas nesse capítulo a diferença intelectual entre os dois fica muito nítida. A Julia quer desobedecer e viver, mas o Winston quer entender, lembrar, quer ligar os pontos, enfrentar. Me parece que ele pensa no futuro, na humanidade, nas pessoas. Ele quer deixar algo melhor. E ela está mais preocupada apenas com o seu lado pessoal, a sua vida privada e o seu prazer. Isso me traz uma reflexão muito forte sobre pessoas que falam que querem um mundo melhor, que levantam uma bandeira, que fazem parte de uma ideologia ou de um lado, mas na verdade elas só estão tentando desesperadamente uma vida melhor somente para si mesma, ou se livrar de alguma culpa do passado. Mas aí nós já vamos para outro lado, mas é como se ela fosse prática e ele é histórico. O final me quebrou. A constatação de Winston é que, tipo, o partido domina melhor justamente aqueles que não entendem a enormidade das mentiras que aceitam. Eles nem sequer conseguem enxergar. Eles não processam de verdade. É como se o Orwell quer ensinar uma coisa muito fina e mas muito cruel ao mesmo tempo. É como se ele tá falando que o totalitarismo vence mais facilmente não sobre os maus, mas sobre os rasos. Ele não precisa que todo mundo seja intelectualmente convencido. Basta que a maioria esteja cansada demais para pensar, distraída demais para comparar, superficial demais para sentir a contradição e desinteressada demais em verdade pública. Por isso que esse capítulo é tão forte. Ele mostra que o mal político não depende apenas de tiranos, mas depende também de pessoas que não querem ir até o fim de uma pergunta. O partido aqui, nessa parte, está destruindo memória histórica. E com isso nós podemos ligar várias coisas hoje. Será que tudo que nós acreditamos, será que tudo que nós pensamos sobre o passado é realmente real? E se algum ódio que a gente carrega, rancor ou ruminação do passado ou de histórias, foi algo que justamente quiseram que a gente tivesse essa raiva, quiseram que a gente tivesse essa rebelião, porque eles precisam que as pessoas estejam com ódio de alguma coisa, estejam distraídas nesse ponto para poderem se anestesiar, para poderem cair em vícios. Assim não temos pessoas tão inteligentes, tão sábias, ou pessoas querendo dar chance para o amor, para o perdão. O regime depende de uma população que reaja a slogans, mas não investigue estruturas, não vá atrás de refletir por si mesma para valer. É muito mais fácil aceitar o ódio, o rancor. É muito mais fácil cair em odiar algo para você mesmo se dar desculpas porque perdeu alguém ou porque algo aconteceu no seu passado. É como se o partido quisesse emoção sem compreensão. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu escrevi. Ser um homem nesse mundo. Ser um homem honesto acima de tudo. Fiel. Leal. Deixa, acho melhor. Ele percebeu que certas pessoas conseguem parecer perfeitamente alinhadas ao partido não porque entenderam profundamente sua doutrina
mas justamente porque não pensam profundamente em nada. Elas não analisam profundamente nada, elas só querem, no fundo, ter algo pra lutar, uma verdade entre aspas, algo pra colocar sua raiva pra fora, talvez raiva e ódio de si mesma, porque perdeu alguém, porque fez algo no passado e porque falaram, talvez seja um orgulho ferido, porque falaram que ela precisava melhorar isso ou aquilo, e a pessoa de repente começa a tomar raiva do mundo, da vida e quer se encaixar em algum lugar pra odiar alguma coisa, mas nem sequer pensa profundamente. A frase que eu tô falando é essa daqui: você é apenas uma rebelde da cintura para baixo. Isso que ele fala da ortodoxia, em outras palavras, seria como se ele estivesse falando que essas pessoas repetem as palavras certas, aceitam as mudanças absurdas, mas não por convicção filosófica ou reflexão profunda. Não é uma consciência ideológica, é quase uma passividade moldável. Você é apenas uma rebelde da cintura para baixo. Eu acho que ele tá dizendo que a rebeldia da Júlia é corporal, prática, imediata, privada, ligada ao prazer, à fuga, ao cotidiano. Ela quer burlar o sistema, mas não necessariamente desmontar sua mentira total, a mentira do sistema total. Me parece um pouco egoísta, mas ainda não vou pegar pra esse lado. Mas o que o Winston está vendo corretamente aí é que a Júlia não está interessada em verdade histórica, memória coletiva, passado, futuro das pessoas, da humanidade, do modo como ele está. Eu pensei algumas coisas, eu acho que não foi aleatório o que eu pensei. Eu acho que onde me tocou muito aí é quando eu falei essa coisa das pessoas, às vezes, usar uma bandeira, usar muitas desculpas como esse é o meu estilo de vida. Sei lá, acho que às vezes a pessoa não parte de uma visão moral e chega a um estilo de vida. Às vezes ela parte de um vício, de uma ferida, de um hábito desordenado e depois constrói uma teoria pra justificar isso. Entende? Como se fosse uma identidade defensiva, ou seja, a pessoa não quer rever a própria vida, não quer a dor da mudança, não quer aceitar uma certa culpa, que é normal, principalmente se envolve perda de pessoas ou perda de tempo, ou dar o braço a torcer por algo que ela tanto bateu no peito e falou que não queria fazer ou que estava certo naquilo sim. Não quer rever a própria vida. Então ela transforma o próprio padrão dela em bandeira. Ela prefere que o mundo todo se adapte aos hábitos dela, ao estilo de vida dela, que muito pode estar ligado a vícios, a idealizações e fantasias surreais que ela criou com certas coisas que está em nível de vício e não apenas de desejo real ou de estilo de vida que ela realmente quer. Então ela vive mentindo pra si mesma. E ela quer a confirmação das pessoas e do mundo e quer que mais pessoas se tornem assim também, para então ela sempre se sentir aliviada da verdade que sempre volta à tona. Mas isso nunca vai alimentar ela, porque a verdade é a verdade. Ela não pode se alimentar completamente dessas várias mentiras. Então ela fica para sempre tentando se renovar em mentiras e em confirmações de outras pessoas e do mundo, e empurrando tudo para debaixo do tapete. É como se parte da rebeldia de algumas pessoas não é só em busca do bem comum, é apenas uma extensão do próprio desejo. Me parece que tem muita gente com trauma. O trauma fez essas pessoas terem uma visão, só uma visão sobre o mundo inteiro, generalizado como uma verdade só, sobre todas as pessoas. Às vezes sobre todos os homens, às vezes sobre todas as mulheres, às vezes sobre relacionamento. Pronto, relacionamento é isso, é fadado a isso e acabou. Eu não posso ser feliz. Pronto, casamento é isso.
Pronto, a humanidade é isso. É o que as redes sociais fazem muito com a gente também. A todo momento, pra qualquer lugar, você entra em uma bolha. Tem a chance de ficar muito radical com aquilo. Eu já estive com uma pessoa que parece que tinha uma mistura de medo, de consumo de material muito pesado, compulsões, bolha ideológica e a perda de confiança básica. A perda de confiança básica, o mínimo de confiança que você precisa ter nas pessoas. Não tem como você viver nesse mundo se você, algum momento ou outro, não confiar um pouco em alguma pessoa. Seja sua melhor amiga, seu melhor amigo, seu namorado, sua namorada. Não dá. Se você tem muito medo de perder, se você tem muito medo da dor que pode ser causada quando aquilo acabar ou quando você perder aquilo, você nunca vai viver nada incrível. Você tá fugindo da experiência da vida. É talvez uma soberba, um ego de achar que você... Eu não vou passar por isso. Mas a vida é dor, é perda, é felicidade, é ganho, é paz, é prazer naquele momento. É como se você trocasse aquela dor que você nem sabe se poderia acontecer ou se vai acontecer. Agora você tá mais madura, mais maduro. Você pode saber sair antes. Nós aprendemos errando. Tudo a gente aprende errando. Se pra andar de bicicleta a gente caía nas primeiras vezes e depois aprendemos, se pra aprender a jogar futebol você tem que treinar bastante ali quando é mais novo, pra começar a ficar bom, saber chutar a bola, etc. Sim, tudo da vida é assim. Se na escola pra aprender a falar, pra aprender a escrever, nós erramos várias vezes, por que a gente acha que em relacionamento, que no amor, uma coisa tão complexa, onde você encontra um outro universo, um outro contexto, daria certo já? Teria que dar certo de qualquer forma na primeira vez, com a primeira pessoa. E se não der certo, acabou. Se revolta, nenhum homem do mundo presta. A Bíblia, tudo que tá na Bíblia não presta. Nenhuma mulher do mundo presta. Amor não foi feito pra dar certo, relacionamento, esse negócio de alguém gostar de alguém não existe. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Sendo que as pessoas começam o primeiro namoro normalmente hoje em dia com 16, 17, 18, 19 anos. E o que nós somos? O que nós somos com 16, 17, 18, 19 anos? Nada. E tem pessoas que se perdem pro resto da vida por causa dessa primeira experiência. Com essa pessoa que eu conheci, eu vejo como se isso tudo que eu falei, bolha ideológica, conteúdos muito pesados, seja pornografia ou seja coisas de morte, e como eu falei, uma descrença do mundo, das pessoas, de homem, ódio, rancor, isso pode fazer com que a pessoa enxergue, a pessoa pare de enxergar pessoas, mas ela só enxerga caricaturas. Parece que quando a dor não é elaborada, pensada bem, antes de tomar decisões, antes de ter ideias sobre o mundo, ela pode virar uma lente total sobre o mundo. É uma crise que a gente vive. Uma crise de superficialidade, de estímulo excessivo, de, não sei, vínculos frágeis, comparação, medo de entrega. É muita coisa ao mesmo tempo. Não é possível, tem que aparecer pessoas que lutem contra isso, tem que aparecer pessoas que ajudem pessoas, que não pensem, não faça como a Júlia tá fazendo nesse capítulo. Não pense só no próprio prazer, só em consertar a sua vida. É por isso que falo que é muito fácil muitos famosos falarem: não, faz isso mesmo, arrebenta, aproveita tudo do agora e tal, sendo que a vida deles já estão de boa. Eu não tô criticando todos os famosos. Vai checar se elas querem que a filha delas, que os filhos deles estejam fazendo isso que eles falam pro público fazer. Às vezes eles mandam você seguir um modelo de vida e eles estão lá com a família deles, com amor, com compaixão, a casa cheia de pessoas, e não querem isso nem pro próprio filho deles. Mas é aí que pode entrar o interesse. É aí que pode entrar o interesse só pra si mesmo, o egoísmo. O equilíbrio é tudo que vai pro extremo demais. A opressão virou oposta. Se alguém quer algo profundo, se alguém demonstra sentimento, é emocionado. Se alguém não quer abrir o relacionamento, é mente fechada. Ué, vocês não eram contra a opressão? Vocês não eram contra a imposição social? E agora tá impondo outra coisa? As pessoas nem percebem que o que elas lutaram tanto, elas estão oprimindo também, mas de outro jeito. É como um pêndulo que saiu de um lado e foi pro outro. Os homens bons e as mulheres boas não têm culpa do que os homens ruins e as mulheres ruins fizeram. Seja por ideologia
mais liberal ou ideologia mais tradicional. Entende? As duas coisas podem oprimir. Mas nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado quando eu falo disso aqui, para eu não achar que essa crise real que estamos enfrentando é uma metafísica total. É uma verdade generalizada. Há exceções. Há exceções. Eu tô aqui, só eu sei tudo que eu mais quero, porque eu não consigo mentir pra mim. Tudo que eu mais quero é ser um homem forte, que faz diferença, que faz diferente da maioria, que finalmente tem uma família. E não é possível que seja só eu assim. Mas a maioria, a sociedade, sempre tá tentando nos oprimir. Seja pra qualquer lado. A pessoa que quer o tradicional também pode ser oprimida. No final, todos nós somos irmãos dessa jornada. Todos nós temos dores. O ponto de Orwell nesse livro não é que todo mundo tá perdido. O ponto é, muita gente já não percebe o que está aceitando. E hoje isso aparece quando as pessoas repetem alguns slogans sobre liberdade sem perguntar: liberdade pra quê? Defendem estilos de vida que estão as destruindo por dentro. Vão contra coisas da sua própria natureza e biologia. E nem percebem e misturam tudo. Misturam o que é imposição social com biologia realmente. Tem gente que chama de autenticidade aquilo que às vezes é compulsão. Confundem anestesia com autonomia e tratam conexão profunda como ingenuidade. Confundem tudo. Não passa de um escudo, não passa de medo, não passa de orgulho ferido, ego ferido. Me cansa um pouco pensar nessas coisas. Eu não sei por qual motivo, parece que eu nunca quero colocar isso publicamente, ou quero. Eu fico nessas duas questões. É como se ali, nesse capítulo, a Júlia fosse a rebelde parcial. E ela não quer a verdade inteira, ela quer só respirar. Dá pra tirar muitas reflexões disso, cara. Os outros, muitos deles, nem isso. Acabou, aceita tudo e segue. É aqui nesse ponto, os outros que estão piores ainda, que me lembra da tragédia do nosso tempo, que é muita gente não é má, muita gente não é monstruosa, muitas pessoas só estão entorpecidas, sem digestão interior, sem silêncio, sem espanto. É como se você tivesse no meio, nem muito na vala para poder repensar em tudo, reagir, ter grandes mudanças, encarar as suas verdades escondidas, mas nem também está vivendo o incrível, a conexão verdadeira, amando, sendo vulnerável. Você tá no meio, então você só vai se anestesiando e tanto faz. Pra quê, né? Pra que se dar o trabalho de sentir dor, encarar verdades e se tornar uma versão sua ainda melhor, né? Não, você até tenta, algumas pessoas até tentam e tal, mas quando surge uma verdadezinha ali que requer culpa, requer até refazer tudo o que você pensou de uma tal pessoa, de um passado, e caramba, não foi bem assim e tal. Caramba, realmente eu fiz isso, realmente foi assim, realmente eu estava enganado. Quando mexe na questão do orgulho, na questão de dar o braço a torcer, muitos dão um passo atrás. É como se a alma atual não foi derrotada muitas vezes, na verdade, não foi derrotada por um argumento melhor. Ela foi derrotada por saturação, excesso, saturação de
Nutella, sexo vazio, ideologia de feed, ansiedade, comparação, propaganda emocional. E aí acontece isso, tipo, mesmo quando você apresenta uma visão mais bela, mais profunda pra uma pessoa, mais humana, mais amorosa, a pessoa escuta, mas não consegue mais nem sentir o peso daquilo. Não consegue sentir o peso daquilo. Não porque a verdade perdeu força, mas porque ela perdeu a capacidade de recepção. Mas eu quero deixar bem claro que a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Quando eu penso essas coisas, eu sei que eu posso ter falado um pouco coisas que vão pra um certo lado, que tudo as pessoas querem ter visões políticas hoje e já taxar você aí, ele já é um tradicional extremista, quer impor coisa. Não, o equilíbrio é a chave. O equilíbrio é a chave. Mas dá pra você perceber algumas coisas assim que faz mais o estilo das conclusões que eu cheguei, do que eu concordo, que realmente alimenta mais a nossa alma, o nosso espírito. Eu, assim como você também, do outro lado, assim como qualquer pessoa, podemos correr o risco de transformar dor em teoria geral sobre o mundo. Eu tive uma experiência complicada, assim como muitas pessoas hoje em dia, mas eu não quero deixar de viver. Eu não quero deixar de sentir. Eu não quero me fechar. E eu lutei muito pra isso, porque era o que eu mais falava pra outra pessoa. E eu entendi isso, é uma pandemia, e eu não quero fazer parte disso. E graças a Deus, até hoje, eu não descontei em ninguém. Eu não vou ser. Por mais que a pessoa tenha provocado muito, eu não vou ser mais um desses homens. O que eu peço, o que eu poderia pedir pra alguém é assim: por mais que a pessoa tenha te sacaneado, por mais que a pessoa tenha te tratado como um lixo, e essa figura foi um homem ou foi uma mulher, não tome raiva e ódio de todo um gênero, não tome raiva do mundo, e não seja agora uma pessoa fria, uma pessoa estranha, uma pessoa com problemas. Se você chegou a ser, tente, ou está sendo, no momento, tente sair disso o mais rápido possível, porque é isso que essa energia ruim quer. Essa energia ruim quer que você tome raiva, ódio, rancor, e agora você vai ser a pessoa complicada. E aí você vai se sentindo culpado, e você vai tendo orgulho e ego, e empurrando um monte de coisa. Como assim? Agora eu sou... Não. E aí você vai ser a pessoa que machuca agora. Não dê esse gosto a essa energia ruim. Não se prejudique ainda mais do que a pessoa te prejudicou. Como eu falei, é uma coisa, cara. Tudo a gente erra pra aprender. Se for pra esse lado de que não serve mais, não presta, não existe isso, não existe nada disso, tudo que faz parte de acreditar em amor ou acreditar em relacionamento monogâmico, etc, ou o que for, não é assim. Calma. Equilíbrio. Eu passei por uma experiência assim também de relacionamento traumático, depressão, tudo em sequência, imigração. Depois disso, mal mentalmente, eu saí do Brasil, larguei tudo, larguei os 2 canais, um que tinha 500 mil inscritos, outro que tinha 300 mil inscritos, deixei tudo pra trás, família e tudo mais, pra ainda nesse contexto de sem confiança em mim mesmo, me sentindo insuficiente e inseguro, vir pra outro país com trabalhos um pouco mais que você é olhado muito de cima pra baixo, limpando o banheiro, de delivery na rua, na chuva, e mal ainda, e outra língua, não sabendo nem falar com as pessoas no começo, um país chuvoso, frio, tudo isso poderia me fazer dizer: o mundo tá perdido, as pessoas estão vendidas, ninguém presta mais, ninguém... E eu tive que tomar muito cuidado com isso. Eu concluí isso tudo, eu usei o relacionamento que eu tive pra aprender. Eu não poderia ser hipócrita, sendo que eu falei que a pessoa tinha um trauma, que ela me via como um homem que eu não era, etc. E agora eu me tornar o homem fazendo a mesma coisa, tendo ódio de mulheres, achando que ninguém presta mais, tendo essa visão descrente da vida e do mundo. E eu sabia como eu era, eu sabia das minhas boas intenções. Eu não posso cair nessa coisa, sendo que o óbvio tá na minha cara. Se eu era uma pessoa assim, por que eu vou achar que não existem pessoas assim? Ah, mas o erro é esse. Ah, mas você sabe que você era assim, mas a conclusão que a gente chega a isso é que se nós éramos assim, nós éramos idiotas, bobos. Não. Quem tá errado na história, quem tá mal é a pessoa complicada, é a pessoa que não se curou do trauma, é a pessoa que teve alguém que era empática com ela, que tinha compaixão, que estava disposto mesmo. Onde eu quero chegar com isso, de que eu tenho que tomar cuidado, de achar que ninguém presta, o mundo
acabou e etc., é sobre acontecer uma ironia terrível. Eu começo criticando a cegueira dos outros e eu termino cego para o que ainda é bom. Mesmo tendo razão em odiar a mentira vendida como liberdade, eu tenho que tomar muito cuidado com a seguinte questão. Eu tenho que me atentar também. Não basta só denunciar a mentira. Eu preciso construir uma vida tão verdadeira que a minha própria vida já seja um bom argumento. Não é o suficiente eu só entender esse colapso. Eu tenho que continuar sendo capaz de viver a bondade concreta. Eu posso falar essas coisas, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque a própria visão dessas coisas pode me derrubar se eu perder a linha com isso, se eu ficar um pouco extremo. É por isso que eu falo, sempre eu volto pro assunto do equilíbrio.